Boa noite, nós somos o grupo 8. No nosso seminário, nós vamos apresentar o texto Chutando a Escada, Estratégia de Desenvolvimento e Perspectiva Histórica. Os integrantes do grupo são Bianca Fonseca, Brian Damasceno, Caio Costa, Isabela Gomes, Pedro Vargas, Samuel Werner e Vinícius Provati. Primeiramente, eu vou começar apresentando o autor da obra, Ha Jong-chang. Ele é um economista institucional sul-americano. Atualmente, ele é diretor assistente de estudos sobre desenvolvimento na Universidade de Cambridge e consultor de números. Chang é keynesiano, então vale ressaltar que na sua obra ele expõe a visão de dentro do capital. Além disso, ele possui diversas outras obras sobre economia e desenvolvimento. Bom, um ponto que já chama bastante atenção é o título do livro. Esse título ele se baseia no argumento central do texto e em uma metáfora criada por um outro filósofo anteriormente, que é chutando a escada. É como se você chegasse ao topo e chutasse a escada para não permitir que ninguém mais chegue utilizando o mesmo caminho que você. Isso acontece em relação aos países desenvolvidos que, após enriquecer, eles chutam a escada, negando os argumentos e as estratégias que fizeram chegar no topo. Dessa forma, os países de desenvolvimento não conseguem chegar no topo. E os países desenvolvidos referem as estratégias que eles mesmos utilizaram como más políticas, para que elas não sejam utilizadas pelos países de desenvolvimento. Bom, a seguir, a gente vai apresentar as experiências e o tipo de política industrial comercial que os países atualmente desenvolvidos utilizaram quando eram países em desenvolvimento. A Grã-Bretanha é o único país que pode se gabar de ter praticado um livre comércio total em determinada etapa de sua história. Porém, ao contrário de que muitos pensam, ela não se desenvolveu sem uma intervenção definitiva do Estado. O desenvolvimento inicial de sua indústria foi ocasionado por uma política de substituição de importações iniciada por Henrique VII e continuada por Elizabeth I. Outro fato que marcou o desenvolvimento de sua indústria foi a reforma da legislação mercantil de 1721, orquestrada pelo primeiro premier britânico Robert Walpole. Essa reforma da legislação consistia em diminuir ou até mesmo zerar algumas tarifas alfandegárias na importação de matérias-primas. Aboliram também o imposto na exportação da maior parte dos manufaturados e aumentou a tarifa aduaneira dos manufaturados. Subvenções à exportação de novos itens foram criadas e foi criado também um controle de qualidade através de regulamentações. A Revolução Industrial serviu para que a Grã-Bretanha ampliasse ainda mais sua liderança tecnológica. E um fato que marcou o início do livre comércio na Grã-Bretanha foi a revogação da Corn Law, em 1846, que eram leis que incentivavam a agricultura da Grã-Bretanha através de impostos e etc. Mas o verdadeiro livre comércio só se desenvolveu na década de 1860, com o Tratado de Cobden-Chevalier. Esse tratado era um acordo anglo-francês de livre comércio, onde aboliu a maior parte das tarifas, em que, por exemplo, de 1.146 produtos tributáveis que existiam na Grã-Bretanha, passou para 48. Sua adesão ao livre comércio foi lenta e penosa, levando cerca de 84 anos entre a publicação de A Riqueza das Nações até o orçamento de Gladstone. Porém, logo no começo do século XX, a era do livre comércio chegou ao fim com a retomada do protecionismo. Alexander Hamilton, político e economista americano, foi o primeiro a elaborar sistematicamente o argumento da indústria nascente em seu livro Reports. Defendia altas taxas para importação em casos extremos, até a proibição de importação de certos produtos, além de que, segundo Hamilton, a concorrência estrangeira e a força do hábito impediriam as novas indústrias nacionais de se desenvolverem e que, em breve, poderiam ser competitivas internacionalmente. Os Estados Unidos conseguiram apenas em 1789 criar a primeira lei tarifária com caráter liberal de apenas 5% sobre todos os bens importados. De 1792 a 1812, as tarifas continuaram a crescer, chegando a uma média de 12,5%. Em 1812, houve a Guerra Anglo-Americana contra a Grã-Bretanha, causando gasto à nação. Após o término desta guerra, que terminou sob os termos do Tratado Gigante, as tarifas sobre importação dobraram, para compensar os gastos dos Estados Unidos com a guerra. Em 1816, uma nova lei tarifária impunha uma tarifa de cerca de 30% sobre todos os produtos manufaturados importados,
consequência da considerável influência política das indústrias nascentes, que haviam crescido graças à proteção natural propiciada pela Guerra de 1812. Até 1820, essas tarifas chegaram a uma marca de 40%, inicialmente aceita pelos Estados do Sul, que esperavam o desenvolvimento das indústrias em seus territórios. Se revoltaram, pois além das indústrias não terem se migrado ao Sul, os Estados do Sul queriam voltar a comprar produtos manufaturados da Grã-Bretanha mais baratos, pois eram de melhor qualidade e melhor custo-benefício. Em 1832, uma nova lei tarifária foi aprovada, fixando uma tarifa média de 40% para os bens manufaturados e 50% para roupas, beneficiando especificamente o ferro e os têxteis com protecionismo mais intenso, gerando uma tensão entre Sul e Norte. No ano seguinte, devido à alta pressão dos Estados do Sul no governo, foi elaborada uma lei reconciliadora que previa uma redução gradativa nos 10 anos seguintes, para aproximadamente 25% no caso dos bens manufaturados e 20% nos demais. De 1842 a 1846, houveram diversos aumentos e diminuições nos preços de tarifas de importação. De 1846 a 1861, as tarifas estabilizaram em torno de 27% para produtos importados, e foi descrito por Bayrosh como um período de protecionismo moderado, no contexto americano. Em 1861, devido a questões divergentes sobre o abolicionismo e divergências sobre as taxas de importação, tiveram uma forte influência para que a Guerra de Secessão desencadeasse. Abraham Lincoln, eleito em 1861, considerado um protecionista azul, devido ao grande apoio ao protecionismo durante sua eleição, advogou seu período na presidência sobre o sistema americano, que consistia na proteção à indústria nascente e no investimento em infraestrutura interna, em oposição frontal ao sistema britânico de livre comércio da época. Abertamente racista, usou a abolição da escravatura em 1862 mais como uma estratégia para ganhar a guerra do que por convicção moral. Em abril de 1865, com a vitória do Norte na Guerra da Secessão, permitiu que os Estados Unidos continuassem sendo os mais persistentes adeptos da proteção à indústria nascente até a Primeira Guerra Mundial. Com a vitória do democrata Thomas Woodrow Wilson em 1913, um dos líderes do movimento progressista, foi aprovado no mesmo ano que foi eleito a tarifa Underwood, que reduzia a tarifa média dos bens manufaturados de 44% para 25%. Porém, essa lei se manteve até o fim da Primeira Guerra em 1918, quando as tarifas subiram para 30% novamente. Em 1929, ocorre a Grande Depressão nos Estados Unidos, a maior crise financeira já sofrida pelo país. Institui-se a tarifa Smoot-Hawley pelo presidente Herbert Clark Hoover, lei que implementava políticas comerciais protecionistas no país e chegou a cobrar cerca de 48% de taxas sobre produtos manufaturados importados, semelhante à taxa anterior à Guerra de Secessão. Anos depois, apenas com o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos finalmente liberaram o comércio e passaram a pregar o livre comércio, porém não no mesmo grau da Grã-Bretanha em seu período livre-cambista. E, por fim, é consenso entre a maioria dos historiadores econômicos norte-americanos de que a política protecionista serviu de alavanque para que essas indústrias nascentes nacionais se desenvolvessem e os Estados Unidos crescessem sua economia tão rapidamente, comparado a outras formas de política. Beleza, eu vou falar aqui agora um pouco da Alemanha. A Alemanha, ao contrário dos outros países que já foram falados até aqui, ela teve uma proteção tarifária que foi menos relevante ao longo da história. Então, tiveram poucos períodos em que algum incidente em relação a tarifas, a esse tipo de controle mais forte, foi muito marcante para a Alemanha. Porém, a pouca proteção tarifária não significa que o Estado alemão tenha adotado o bem-fazer, do desenvolvimento econômico. Porque, apesar do Estado ele não ter essas intervenções de bloqueio ou muito protecionistas no sentido de fato querer dificultar algumas coisas, barrar algumas coisas em pró de favorecer a si mesmo, o Estado ele intervia bastante no mercado, no sentido, por exemplo, de fomentar novas indústrias. O Estado alemão sempre teve uma pegada um pouco mais nesse sentido, de estar ali sempre participando da forma como o mercado alemão seguia. Uma outra coisa também que ele fez bastante foi a reforma educacional.
Então, isso envolveu não só novas escolas e universidades, mas também uma outra orientação com uma visão rumo à ciência e à tecnologia. Então, a Alemanha sempre teve um objetivo claro e o Estado interviu bastante sobre aonde chegar nesse objetivo. Essa intervenção que o Estado tem teve alguns efeitos que assim, foram considerados que retardaram o crescimento alemão, por exemplo, no desenvolvimento do sistema bancário deles. Porém, alguns estudiosos veem que a Alemanha tomou uma decisão que era cabível à sua situação não só econômica, social e histórica também naquele momento. E apesar de não ter aderido assim tão fortemente ao livre mercado, isso foi respaldado sob as condições em que ela se encontrava. Hoje a Alemanha se desenvolveu bastante e ela ainda é considerada como berço da proteção à indústria nascente. Então a gente vê em contrapartida aos países que a gente já citou, essa diferença de intervenção que a Alemanha possuiu. Outro país do qual vamos tratar é a França. No contexto que estamos trabalhando, no período pré-revolucionário, a política econômica francesa era extremamente intervencionista, o coubertismo, em homenagem a Jean Colbert, que era o ministro da Fazenda de Luís XIV. O Estado francês nesse tempo lidava com um relativo atraso tecnológico diante da Grã-Bretanha. Adotando práticas como a espionagem industrial e o recrutamento de operários ingleses especializados, isso veio a resultar na superação do déficit tecnológico em comparação aos ingleses, chegando até a se industrializar previamente à Revolução. Posteriormente à Revolução, o ideal do laissez-faire, deixe fazer, começa a ganhar bastante força e vigência, buscando flexibilidade e liberalismo na economia. Mas apenas com Napoleão III veio o período em que se destacou um dinamismo na economia francesa, como por exemplo o Tratado Comercial Anglo-Francês, Cobden-Chevalier, que reduziu substancialmente as taxas tarifárias francesas. Mas chegando na Terceira República, realmente a postura econômica do governo era extremamente liberal, como por exemplo foi criado o Ministério da Indústria e do Comércio, mas as tarifas visavam proteger as estruturas industriais já existentes. Então, apenas posteriormente à Segunda Guerra Mundial, se buscou corrigir de maneira consistente o atraso industrial. Como exemplos, o estilo do leste asiático e catch-up. A França realmente buscou um upgrade industrial para que pudesse fazer correções em relação ao déficit que tinha nas décadas passadas, porque foi corrigido apenas pontualmente diante do último tempo. Por fim, vamos tratar da Suécia. No contexto que estamos trabalhando, após as guerras napoleônicas, ela possuiu uma lei tarifária extremamente protetora. Apenas em torno de 1830 e por volta de 1875 essas taxas começaram a cair. Entretanto, foi uma fase pouco potente, visando proteção agrícola, principalmente contra os Estados Unidos, que se mostravam fortes na época. Ela passou a ter um forte grau de proteção à indústria e oferta de subsídios a elas. Dessa forma, essa postura garantiu um grande crescimento nas décadas seguintes. Ela buscava o apoio ao desenvolvimento industrial e a promoção de parceria público-privada, aplicando-se isso principalmente aos setores agrícola e o ferroviário, também na telefonia, telegrafia, entre outros. O ponto importante é a valorização e o incentivo à pesquisa, o estudo, o desenvolvimento tecnológico. A exemplo, foi criado o Ministério da Educação e institutos educacionais. Mais tarde, a vitória socialista nas eleições de 1932 contribuiu para a afirmação do exercício de um welfare state, que resumidamente baseava-se na barganha salarial solidária combinada à política de mercado de trabalho ativo, em outras palavras, um upgrade industrial, que buscava acompanhar não somente o desenvolvimento econômico e também tecnológico, mas fazendo com que a população pudesse acompanhar esse desenvolvimento socialmente. Dessa forma, nós vemos como a forma como cada país tratou seu desenvolvimento ao longo do tempo reflete diretamente da forma como esse país se apresenta hoje, seja economicamente, politicamente ou economicamente falando, e também socialmente. Dessa forma, essa foi a nossa apresentação e nós agradecemos pela atenção.